Fala Tricolada, tudo bem? Meu nome é Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao canal Tricolada. Você encontrou o modo mais correto para você passar esse período aí dentro de casa, é ligar a TV ou o seu celular e assistir o YouTube, principalmente que o canal Tricolada, acompanhar notícias do Fluminense, coisas sobre a história do Fluminense. É a melhor pedida para você não ficar estressado aí com esse tempo grande que a gente já está em casa, já tem um bom tempo, mas é pela saúde da gente e pela saúde dos nossos familiares. Então seja muito bem-vindo, já deixa um like maneiríssimo pro canal, se não se inscreveu ainda, se inscreva que vai ajudar bastante o canal Tricolado. Esse domingo, 22 horas da noite, a nossa live. Vai estar eu, aqui a minha esposa e vocês para a gente trocar aquela ideia, a gente conversar sobre assuntos do Fluminense. Então conto com a presença de vocês nesse domingo, 10 horas da noite, 22 horas, para a gente fazer aquela live maneira, a gente conversar sobre assuntos variados sobre o Fluminense. Rapaziada, o que eu vou falar hoje? É aquele vídeo que eu boto uns nomes aqui de jogadores que passaram pela história do Fluminense, alguns discordam, outros concordam. Os comentários do vídeo estão para isso aí, você vai e coloca qual a sua preferência, essa aqui é a minha. Vou falar sobre meias armadores, aqueles jogadores do meio de campo do Fluminense, de 70 para cá, para os anos atuais, que organizavam o meio de campo do Fluminense. Aqueles que davam passes de enfiada, passe por cima, virada de jogo, os caras que organizavam o meio de campo. Não precisa ser um camisa 10, pode ser um camisa 8, porque tem um camisa 8 na minha relação. São 5 nomes, meu primeiro na lista não está em ordem de preferência. São 5 grandes meias armadores que vestiram a camisa do Fluminense de 70 para cá. E o primeiro deles é o Rivelino. Tem essa honra de ser o primeiro a ser citado. O Rivelino compôs a máquina tricolor, chegou em 75, jogou até 78 por ali com o Fluminense e conquistou 2 campeonatos cariocas, conquistou o torneio de Paris e o Teresa Herrera, são 2 títulos internacionais e os 2 cariocas. Rivelino jogou muita bola, organizou aquele meio de campo ao lado de Dirceu, Pintinho, Paulo César Caju. Então é um homem que pinta na nossa história, lembrado por todos, grande ídolo nacional e grande ídolo tricolor. Todo corintiano fala que o ídolo dele é o Rivelino e todo tricolor também diz que o grande ídolo, principalmente a rapaziada que passou dos 40 anos, da casa dos 50 para cima, diz que Rivelino foi um dos maiores da história. E tem gente que diz que Rivelino era pau a pau com Pelé. Ídolo do Maradona, Maradona mesmo diz que o Rivelino era o grande ídolo dele. E ninguém esquece daquela caneta que o Rivelino deu praticando um elástico em cima do Vasco da Gama no Maracanã. Então o Rivelino fez 58 jogos pelo Fluminense, marcando 53 gols e foi o grande camisa 10 do Fluminense, eternamente na memória da torcida tricolor. O grande Riva é o meu primeiro na lista. Quem vem em segundo? Não na ordem de preferência. Qual o próximo, vamos assim dizer? É o grande Delay. Delay foi o primeiro moleque das Laranjeiras, né? Ele veio da base tricolor. É um garoto que veio da base em 80, foi promovido à equipe profissional no ano de 80 e nesse mesmo ano ele já foi campeão estadual pelo Fluminense. O Delay comandava o meio de campo do Fluminense com seus passes magistrais, seus lançamentos, seus cruzamentos, seu toque de bola refinado. Delay sempre com a cabeça erguida, organizando o meio de campo na década de 80. Como eu falei, foi campeão em 80, foi campeão em 83, campeão em 84 e campeão em 85, estadual pelo Fluminense, 4 títulos estaduais pelo Fluminense, campeão brasileiro em 84 e um gol que não sai da minha memória, foi uma dominada do Delay, Fluminense todo de branco, Flamengo com seu vermelho e preto, naquele Fla-Flu de 83, o Delay vem com ela dominada e faz um lançamento por cima para o ídolo Assis tocar debaixo das pernas do goleiro Raul. Aquele lance, esse gol, mostra a genialidade e a precisão do passe do Delay. Um camisa 8 que jogava como 10 e organizava um meio de campo que tinha grandes jogadores como Jandir,
como o Romerito, o Assis fazia o ataque junto com o Washington e com o Tato aberto na esquerda, mas o meio de campo, quem dava as cartas era o Delay, o garoto das Laranjeiras, porque naquele tempo ainda não tinha Xerei, mas ele veio da base, já subiu conquistando o título pelo Fluminense, grande Delay. O outro, qual é o próximo da nossa relação? É o Thiago Neves. Alguém vai chiar, esse cara jogou no Flamengo, fez o quê? Jogou lá no inimigo, como é que você bota esse cara na lista? Mas não tem como tirar o Thiago Neves dessa minha relação. O Thiago Neves foi o primeiro jogador da história sul-americana a fazer 3 gols em final de Libertadores. Na final contra a LDU no Maracanã, Thiago Neves fez 3 gols. E se não tivéssemos perdido nos pênaltis para a LDU, o Thiago Neves ia entrar para a história do Fluminense e do futebol sul-americano como o rapaz, o cidadão que fez 3 gols em final de Libertadores e foi campeão da Libertadores. Mas infelizmente o Fluminense perdeu esse título em 2008 e o Thiago Neves certamente mereceria uma estátua nas Laranjeiras pelo que ele fez naquela Libertadores de 2008, que não foi pouco não. Só faltou o título para brindar a grande atuação dele naquela Copa Libertadores de 2008. Então, o grande Thiago Neves, que ainda dá suas cacetadas por aí, agora está no Grêmio, ele tem o quê? Um Carioca pelo Fluminense em 2012, um Brasileirão em 2012, uma Copa do Brasil em 2007 e um vice-campeonato de Libertadores em 2008. Não tem como tirar esse camisa 10 da história do Fluminense como um dos grandes que vestiram a camisa 10 e que organizaram o meio de campo do Fluminense enquanto ele jogou aqui no Fluminense. Depois teve uma outra passagem que ele não foi muito bem no Fluminense, mas não tem como apagar da história do Fluminense o que o Thiago Neves fez em 2007, com a Copa do Brasil, com a própria Libertadores e pelo Brasileirão de 2012, em que ele jogou muita bola e foi campeão nacional pelo Fluminense. E qual o outro jogador? O outro jogador é ele, Dario Conca, o argentino, que muitos têm como ídolo e outros nem tanto assim. Aquela mesma história. Jogou no Flamengo, pediu para jogar no Flamengo, mas isso é uma outra história. Vamos falar do que ele fez com a camisa do Fluminense. O grande Dario Conca, jogador calmo, tranquilo, tímido, que não gostava de dar entrevista, chegou em 2008, em janeiro de 2008, ao Fluminense, vindo do Vasco da Gama. Estava no Vasco, veio para o Fluminense, o River Plate, que tinha o passe dele, não queria que o Vasco ficasse com o jogador, daí entrou o Celso Barros na jogada e contratou o Conca para o Fluminense. O Conca veio para o Fluminense em 2008, encarou logo uma Libertadores, em que o Fluminense foi vice-campeão no jogo contra a LDU, fez gol contra o Boca Juniors no Maracanã. Quem vai se esquecer desse jogo espetacular no Maracanã, em que ele fez um dos gols, Dodô fez gol, Washington fez gol. Então em 2008 foi o grande ano dele. E ele continuou brilhando pelo Fluminense, jogou até 2011, foi vendido, voltou em 2014, quando foi em 2015 a Unimed foi embora, e ele pediu para ir embora também, é aí que veio toda a celeuma para a ida dele para o nosso arquirrival. Mas ninguém pode tirar da história do Conca o que ele fez no Brasileirão de 2010. Ele jogou todos os jogos do Brasileirão de 2010 pelo Fluminense. E se tem um cara que o Fluminense deve muito àquele título de 2010, palavras até do próprio Muricy, que foi o técnico daquele Fluminense, campeão de 2010, é o Conca. Jogou todas as partidas, comandou o nosso meio de campo, organizou a maioria das jogadas, deu passe para gols. Foi o grande comandante, foi o grande meia armador do Fluminense no título nacional de 2010. Então, pelo que ele fez na Libertadores de 2008 e pelo que ele fez em todo o Brasileirão, em que ele foi consagrado um dos craques, o craque do Brasileirão em 2010, Conca não pode ser riscado da nossa história, mesmo com alguns se queixando pelo modo que ele foi para o arquirrival. E o último que eu vou citar aqui nesse vídeo é ele, o mágico, o maco, Deco. Deco, meu amigo, ele é ídolo na seleção portuguesa até hoje. O Deco foi astro no Porto, na seleção portuguesa, no Barcelona, no Chelsea e veio jogar aqui no Fluminense. Infelizmente teve muitas contusões, jogou mais ou menos mais 50% das partidas
durante seu período aqui no Fluminense. Mas, meu amigo, nós tivemos um cara genial no nosso meio de campo, que jogou em grandes times, como eu falei aqui, Barcelona, Chelsea, Porto, seleção portuguesa. Esse camarada foi 2 vezes campeão brasileiro com a camisa do Fluminense. E mesmo tendo passado por todos esses grandes clubes, hoje, a última entrevista dele confirma isso. Ele diz que é tricolor. E tem um grande orgulho, e pode colocar em qualquer livro aí que conta a história do Fluminense, que o grande Deco, o Mago Deco, encerrou a sua carreira em 2013 jogando com a camisa do Fluminense. E ele diz até hoje que o Fluminense é seu time de coração. Então, Deco, muito obrigado pelos 2 títulos nacionais, que você foi grande participante com partidas espetaculares com a camisa do Fluminense, mesmo tendo deixado de jogar algum período por causa das contusões, tanto que o grande Deco encerrou a carreira no Fluminense em 2013. O Fluminense tem em seu currículo o grande Deco com a camisa não 10, 20, porque ele vale por 2 meia armadores. Grande meia armador, contemporâneo aí de grandes jogadores de título nacional pelo Fluminense. O Deco é o meu último da lista, mas não em ordem de preferência, beleza? Deixa nos seus comentários aí quem foram os grandes armadores, meia armadores. Pode ser um 10, pode ser um 8 que passaram na história do Fluminense. Eu citei aqui Rivelino, Delei, Thiago Neves, Conca e Deco. Se tiver algum aí que eu esqueci, ou que da sua preferência, bota nos comentários, vai ser muito legal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se esse vídeo merece um like, manda um like aí para me ajudar e se inscreva no canal. Um beijão no coração de vocês, até o próximo vídeo. Fui!